dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado, 14 de outubro e Portugal fez história, mas os jogadores do Benfica também brilharam lá fora. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é pessoal, em dia histórico para a nossa seleção, alguns jogadores do Benfica também brilharam lá fora, mas já iremos lá. Por ser sábado, vamos então começar por ver as nossas capas pelo nosso jornal semanário O Benfica. Pleno, 12 finais nacionais, 12 troféus ganhos em 2023-2024. Elite Cup feminina de hóquei, Supertaça de voleibol masculino e polo aquático feminino foram as últimas conquistas. Supertaça de hóquei feminino na mira este domingo. Mais de 50 títulos em 2 anos de mandato. E aqui sim, finalmente aquilo que eu já reclamava há muito tempo. Uma capa dedicada às modalidades, pois o nosso Benfica é muito mais do que o futebol masculino, e já era hora que o nosso jornal desse assim destaque às modalidades, pois elas são bastante importantes. Ainda aqui a entrevista com Norberto Alves, a época vai exigir imenso. E ainda o destaque no futebol, 7 vitórias no campeonato das melhores sequências na Europa, e João Neves eleito o médio do mês de setembro. Já no futebol feminino, goleada por 7-0 ao Apollon abre a porta à terceira presença consecutiva nas Champions. E veem como é fácil, também podemos falar do futebol na capa, mas se as modalidades estão em momento fora de série, temos de dar sim destaque aos nossos atletas, pois eles também o merecem. E agora vamos ver então os jornais mais generalistas e começamos, como sempre, com o nosso jornal amigo do Norte, O Jogo. Invicta, muito nobre e apurada. Seleção carimba no Porto, qualificação mais rápida de sempre, com 2 gols de Ronaldo e outro de Ramos. Euro 2024, aí vamos nós. Portugal 3, Eslováquia 2. Roberto Martínez diz, o ambiente foi espetacular. Um exemplo. E já CR7 diz, Pinto da Costa desafiou-me para chegar aos 1000 golos. No Dragão, Félix muito aplaudido, dias depois de ser assobiado com a camisola do Barcelona. E aqui está, finalmente, um jogador que era assim, ex do Benfica, a ser aplaudido no Dragão. Pois, como eu já disse várias vezes, estão a representar a seleção. E é isso que importa. Independentemente do estádio onde estão, têm que ser aplaudidos, pois são jogadores e atletas que representam o nosso país. Relativamente à nossa seleção, estão assim de parabéns. Foi um bom jogo. Não foi o melhor jogo possível, mas foi um jogo bem conseguido. E o nosso capitão voltou a fazer assim a dobradinha. E mais ainda o destaque para um golo de outro ex-benfiquista, ou seja, de Gonçalo Ramos. Mas não me vou alongar muito sobre esta partida, pois mais logo irei fazer um vídeo onde irei assim analisar a mesma. E agora aqui no Futebol Clube do Porto, seriedade intocável no Conselho de Arbitragem. Quem o diz é Pinto da Costa. Presidente revela encontro positivo com responsáveis da arbitragem. E sobre as eleições diz, Vilas Boas, não me incomoda. E ainda aqui o destaque para o prejuízo de 47,6 milhões de euros em 2022-23. Terceiro pior resultado da história da SAD. E Fernando Gomes promete contas no verde em dezembro. Ui, aparentemente nem tudo está assim tão bem para os lados do Dragão. Pelo menos em termos económicos, não foi isso que o seu relatório de contas mostrou. Mas enfim, nada que nós já não suspeitássemos. Mas enfim, o Clube do Norte se apanha com os seus próprios problemas, pois a nós isso não nos interessa. Ainda aqui no Sporting, Nuno Santos está descontente com o selecionador. Face às lesões à esquerda, esperava ser convocado. E ainda a lei de Gyökeres. Durmo bem e bebo muita água. Na seleção sub-21, Conceição marca e assiste. Portugal 6, Bielorrússia 1. Portista em grande. E aqui está também o destaque para a nossa seleção sub-21, com o atleta do Futebol Clube do Porto assim em grande destaque. Os meus parabéns também aqui à seleção sub-21. E agora sim, o destaque ao nosso Benfica. Ingleses e italianos por Neres. Titularidade e regresso à Canarinha e estimulam clubes interessados. E Otamendi fatura na Argentina após 7 anos de jejum. Ora, aqui está aquilo que eu tinha falado no início do vídeo. Outros jogadores do Benfica a destacarem-se assim também nas suas seleções nacionais. E para quem não viu, aconselho que vá ver assim o golo que Otamendi marcou. Uma autêntica obra de arte. Vamos ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Limpinho, Portugal 3, Eslováquia 2. Vitória vale qualificação relâmpago para o Euro 2024. 7 jogos, 7 vitórias, 27 gols marcados e apenas 2 sofridos. 13ª presença consecutiva em fases finais. Robert Martínez diz, mostramos a atitude perfeita. E Ronaldo agora é aperfeiçoar a máquina.
O nosso capitão bisou e teve 125 golos de quinas ao peito. Aqui está um grande resultado para a nossa seleção, com uma excelente exibição do nosso capitão. Não foram os seus 2 melhores golos, mas o que interessa é que um jogador desta magnitude, com 38 anos, ainda continua lá e a marcar. E isso é bastante importante para a nossa seleção. Ainda aqui o destaque para a seleção sub-21, Portugal 6, Bielorrússia 1. Os sub-21 voltam a cilindrar. Já aqui no Sporting, Eintracht não larga Morita. Alemães vieram a Lisboa 2 vezes para o ver. E Amorim fecha a porta ao médio. Já Gyökeres recebe terceiro prémio individual em 4 dias. No Futebol Clube do Porto, SAD sofre prejuízo de 47,6 milhões de euros, o terceiro maior da sua história. A administração ganha prémio de 1,6 milhões de euros. E Fernando Gomes diz, temos de fazer 40 a 50 milhões de euros. Pinto da Costa não está preocupado e diz, podem esperar sentados, avisa a quem lhe aponta a saída. Aqui está o presidente do Futebol Clube do Porto muito confiante e muito contente com estes resultados, pois ele bem sabe as artimanhas e patranhas que o mesmo faz assim e orquestra nos bastidores. Mas enfim, já disse anteriormente, no Futebol Clube do Porto as coisas não correm da melhor forma, mas isso a mim não me interessa. Agora aqui ainda a entrevista com Tony, símbolo da luz, celebrou 77 anos com recorde e diz o mesmo, é um orgulho ser o Tony do Benfica. Desde este humilde canal, os nossos parabéns ao grande jogador e símbolo do nosso clube encarnado, Tony. E por falar em Benfica, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Di Maria pensa ficar. Apesar do interesse do Rosário, o jogador quer continuar na luz. E diz a imprensa italiana, Musa na lista do Milão. E Otamendi já é Otamessi. Decidiu pela Argentina contra o Paraguai. E como eu referi anteriormente, foi com um grande golo. Por isso aconselham que vai ver esse golo. Uma autêntica obra de arte. O nosso capitão continua em forma mesmo fora do clube encarnado. E agora vamos ver então o que é que diz o Jornal da Bola. Já está! Golos de Gonçalo Ramos e Ronaldo qualificam Portugal. Portugal 3 e Eslováquia 2. França e Bélgica também já garantiram o lugar no Alemanha 2024. Primeira parte de luxo fez pensar em goleada, mas no entanto, Eslováquia respondeu e incerteza ainda pairou no Dragão. Ronaldo diz ainda, acredito que vou chegar aos 900 golos. Bernardo Silva e Rubem Dias apontam à conquista do europeu. E isto sim também é bastante importante, que nos comecemos assim a perfilar como candidatos e favoritos à vitória no Europeu 2024. Pois de uma vez por todas temos de começar a entrar nos torneios e deixar de ser assim os eternos coitadinhos. Pois a nossa seleção tem bastante potencial, tem craques e jogadores afirmados no panorama do futebol europeu. Por isso, há que começar a pensar que somos finalmente favoritos a ganhar assim uma competição internacional. Ainda aqui, Jorge Valdanos diz, Rodri é o meu candidato à bola de ouro. E no Futebol Clube do Porto, prejuízo de 47,6 milhões de euros. Contas de 2022-2023 fecharam no vermelho, mas Fernando Gomes afasta a hipótese de punição da UEFA devido ao fair play financeiro. Já Pinto da Costa diz que quem quer a sua saída deve esperar sentado. No Sporting, Fresneda moldado à imagem do leão. E ainda aqui o destaque para a seleção sub-21, Portugal 6, Bielorrússia 1. Goleada inspirada e passo fundamental rumo ao europeu. E agora o destaque ao nosso Benfica, que pelo 3º ou 4º dia consecutivo é uma autêntica vergonha no jornal A Bola. Rosário Central quer levar Di Maria no verão. E isto, na minha opinião, quase nem valia a pena pôr esta notícia, pois já falaram disto ao longo da semana e também já falámos aqui que o mesmo não pensa em sair. Embora seja assim um histórico clube das Pampas, o mesmo está de corpo e alma no Benfica. Por isso, jornal A Bola. Se é para fazer estas notícias, mais vale não pôr nada do Benfica na capa. Eu percebo que não tenho notícias porque neste momento não estão a consegui-las, mas há coisas melhores para dar o destaque. Tinham, por exemplo, o gol do Otamendi, tinham, por exemplo, a situação de Nesta finalmente ser convocado para a seleção do Brasil. Mas para estar a pôr estas capas insignificantes, sinceramente, mais valem estar quietinhos. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional e, como é lógico, o grande destaque vai assim para a vitória da nossa seleção. Mas como também já disse anteriormente, não me vou alongar muito mais, pois mais logo irei fazer um vídeo onde irei analisar a partida da mesma. Entretanto, no Benfica as notícias são poucas e o destaque vai assim para os nossos jogadores também ao serviço das suas seleções. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!